Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Os meus convidados de hoje são o coreógrafo Vítor Hugo Pontes e o coordenador dos estúdios Vítor Cordan, Rui Lopes Graça, a quem, ou a ambos, eu dou as boas-vindas e agradeço estes minutos que estão aqui a conversar comigo. Bem-vindos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Parece, é um gosto. Então, Vítor, começaria por ti, com uma pergunta que, Já? que nos daria pano para mangas, mas eu tenho que te perguntar, uma vez que estamos a conversar, é que balanço consegues fazer de 20 anos de criação artística? É um grande balanço, são muitos anos já de criação, mas é um balanço muito positivo. Portanto, acho que tenho 20 anos felizes na criação, no trabalho. Portanto, acho que estou muito contente com este percurso, que eu nunca imaginei traçar desta forma. Portanto, fui descobrindo o caminho ao longo que eu fui caminhando. E acho que cheguei a um sítio muito curioso, que eu gosto muito e que me deixa ainda muito curioso para muito descobrir o que é que vem aí. Muito bem. Eu vou, para não focar só num e só no outro, vou alternando as perguntas para tentar dar mais um certo dinamismo a isto. Portanto, agora passo para o Rui para te perguntar como é que surge a iniciativa Artista em Casa nos Estúdios Vítor Corman? O artista em casa, ok. O artista em casa surge na sequência natural de programas que eu fui tentando descobrir desde que estou nos estúdios Vítor Corden, porque era algo que não existia, este tipo de plataforma de apoio à comunidade artística independente, e que fui descobrindo, junto com a minha equipe, à medida que se foi avançando. E eu constatei que havia a necessidade de, uma vez por alguém, uma pessoa por ano, ter um espaço em que pudesse não só ter um espaço para criação, mas também para desenvolver outro tipo de atividades relacionadas com a criação, porque Uhum. os criadores não se dedicam só ao ato da criação da área em que se encontram, nomeadamente a coreografia. Vão também ter cruzamentos com cinema, ou com exposições, ou querem falar sobre temas, ou no caso do Vitor, que este ano faz 20 anos de criação, 20 anos de criação artística, e isso é uma efeméride, no caso dele, conhecido com os 20 anos, com estes 20 anos, e que, portanto, faz todo o sentido desenvolver atividades relacionadas com esses 20 anos, com múltiplas coisas. Portanto, achei que era um espaço necessário para dar a alguém para poder servir-se, digamos assim, das nossas condições. Uhum, uhum. E então, falando um pouco da peça Banto, que o Vítor Hugo está a criar, como é que surge a oportunidade de fazer esta criação em específico? Isso é para mim? Então a oportunidade surge exatamente pelos estudos Vitor Corden. Acho que era para mim a pergunta, certo? Exato, sim, sim, mais para ti, Vítor Hugo, sim, sim. Era Se bem para que eu, mim, em mas qualquer de altura. quem tem a resposta até é o Rui. Porque eu ia lhe passar a palavra, porque o convite surge exatamente por parte do Rui, nestes últimos 3 anos, os Estudos Vitor Corden ter uma parceria com o Instituto de Camões de Maputo, mas isso, e a peça surge exatamente deste convite. Não sei Sim, se o Rui quer. Diz, Rui. sim, então o que é que acontece? Há uns anos atrás, aliás, já há muitos anos, mas há uns anos atrás, e desde que cheguei aos Estudos Virtual Corden, uma das coisas, tal como o Artista em Casa e outros programas, que eu senti que seriam necessário manter em permanência, são programas que permitam, de forma constante, permanente, digamos que uma relação entre Portugal e países de língua portuguesa em África. Porque aquilo que eu senti ao longo dos anos foi que essas coisas foram acontecendo pontualmente, em situações realmente pontuais, algumas que duraram mais, outras que duraram menos no tempo, mas que não existia uma estratégia permanente, de longo prazo, para fazer com que as pessoas lá de baixo do hemisfério sul pudessem aceder ao hemisfério norte e as do norte ao sul. E de que forma é que se podia fazer isto? Então, à época, já foi há cerca de 4 anos, Uhum. através do Instituto Camões em Portugal, tivemos a oportunidade de fazer uma call para todas
as delegações do Camões nos países de língua portuguesa em África, e aquela que respondeu mais prontamente e imediatamente foi Moçambique. E daí tentamos delinear um programa que, logo há 3 anos, que permitisse que as coisas fossem contínuas e que no final desses 3 anos tivesse uma continuidade para outros programas, que já está a ter, ou seja, este é o 3º ano, acaba aqui este pacote, mas já estão a acontecer outras coisas que, na realidade, vêm por si só, ganham vida por si só. E então, logo, houve programas que se mantiveram ao longo de 3 anos, por exemplo, o programa Itinerários, que é um programa que traz todos os anos 3 artistas moçambicanos a Portugal. No ano passado foram a Espanha, este ano vão ao Centro Cultural Vila Flor. Estão cá durante um mês e depois fazem uma criação e apresentam o trabalho cá, informalmente, têm uma conversa e depois apresentam-no em Moçambique. No primeiro ano tivemos um jovem compositor que vem de um projeto chamado Chiquizi, o Estevão Chissano, que fez parte, o Vítor também conhece, porque o Vítor está envolvido no programa Compositores e Coreógrafos, e que fez parte também de uma outra coisa. No ano passado fizemos uma coleção para amanhã com 10 individualidades da área da dança em Moçambique, que tivemos a oportunidade de escutar e que estão no nosso canal YouTube. E a minha proposta seria que no 3º ano, no último ano, pudéssemos culminar com uma criação de um coreógrafo português que pudesse incluir nesta criação artistas de Moçambique e artistas de Portugal. Bom, o que eu achei, e por isso convidei o Vítor, é que é a pessoa que tem características que permitem desenvolver este tipo de projeto de uma forma muito eficaz e muito criativa, utilizando as valências de todos os intérpretes. E foi isso que fizemos. E depois o Vítor, não sendo os Estúdios Vítor Corda uma estrutura de produção, envolveu a nome próprio, que é responsável pela produção, pela digressão, ou seja, a nome próprio faz um tremendo esforço, digamos assim, para pôr este projeto a circular. Portanto, isto é um pacote completo de 3 anos e por isso é que o Vítor fez parte deste projeto. Muito bem. E Vítor, por que universos é que podemos dizer que se move esta peça Banto? Então, move-se exatamente pelo universo do encontro. Acima de tudo, interessava-me falar deste encontro de um coreógrafo, inicialmente um coreógrafo branco, português e europeu, que vai a Moçambique pela primeira vez, foi assim o primeiro contacto, isto no ano passado, e em que tive a conhecer bailarinos moçambicanos. Dei um workshop, estive durante uma semana no Instituto Camões a dar um workshop e a fazer uma seleção para selecionar os 3 intérpretes que depois viriam para Portugal para a criação. E depois escolhi intérpretes portugueses e europeus para integrarem o projeto, porque me interessava exatamente este cruzamento. O ponto de partida era exatamente este, quando o Rui me falou como é que nós dialogamos, como é que há o encontro entre estes 2 países na atualidade, com uma história comum passada bastante dolorosa até, e como é que eles se encontram hoje, ou como é que eles se posicionam hoje. A mim interessa muito mais falar de uma relação atual, ou perspectivar uma utopia de encontro e de celebração e de comunidade, do que propriamente de conflito ou de percursos menos felizes, ou perspectivas mais... Perdemos o Vítor por uns momentos. Interessa muito mais celebrar. Muito bem. Podes-nos falar um pouco do título que escolheste para esta criação? Então, o título é um grande chapéu que abarca muita coisa, mas Banto significa um conjunto de línguas faladas na África subsaariana. Existem mesmo muitas. Depois, Banto é uma palavra plural, quer dizer povos. Tem também, para além de ser uma ocorrência linguística, não é? É um mecanismo identitário. E é quase a origem de tudo aquilo que nós conhecemos hoje como a cultura africana.
muito do sul de África, e que depois foi disseminada por todo o mundo, através dos povos que foram se espalhando pela América do Sul. A capoeira é uma dança banto, os deuses candomblé são deuses que têm descendência banto, portanto a cultura banto está disseminada por todo o mundo, mas é essencialmente o princípio, como é que surge. E a mim, neste diálogo, interessava-me ir ao início dos inícios e quase construir uma nova história a partir desse início. E esta história de encontro, de diálogo, quase de uma construção de uma nova linguagem entre estes povos que advêm de continentes muito diferentes, um é o europeu e outro africano. Uhum, uhum. Eu não disse, mas digo agora que Banto estreia no dia 5 de outubro, no Teatro Nacional São João, no Porto, e fica até dia 8. Qual é que é a vossa expectativa para a estreia, precisamente dia 5 de outubro? Mostrar o trabalho. Ah, é sempre muita. Eu estou muito feliz do local onde cheguei com estes intérpretes, eles são incríveis, os 7 intérpretes que colaboram nesta criação, porque o trabalho também foi muito feito a partir do diálogo com eles, seja os 3 bailarinos moçambicanos, o Diniz Abudo que lá veio, o José Jalane e o Osvaldo Passirivo. Foi muito em diálogo com eles, e depois também com os bailarinos que escolhi em audição. Em fevereiro deste ano fiz uma audição nos Estúdios Vítor Corda e no Teatro Nacional São João, onde escolhi estes 4 bailarinos, que são a Marta Cardoso, a Maria Emília Ferreira, o Diniz Duarte e o João Costa. E o trabalho é muito feito nesta colaboração entre estes bailarinos, e mesmo com depois toda a resto da equipa artística, o Fernando Ribeiro na cenografia, a Vilma Moutinho no desenho de luz, a Cristina Cunha comigo nos figurinos, e o Throw and the Shine na música, que é um elemento imposto pela música, a sonoridade, os ambientes, é mesmo muito colaborativo também. E a expectativa é grande. Eu acho que é um espetáculo forte, muito intenso, muito físico, muito pulsante, e de grande celebração. Pronto, e a expectativa fica também do lado do público, certamente, e a curiosidade. Rui, não sei se querias acrescentar alguma coisa. Quero que a minha expectativa é que este trabalho permita dar corpo a uma ideia, que é uma ideia de constante colaboração entre Norte e Sul. E também que este trabalho seja visto não só em Portugal e em Moçambique, como está planeado, mas também pela Europa. E a necessidade, e estamos muito empenhados nisso nos estúdios Vítor Cordon, e o nome próprio também estará, obviamente, em encontrar formas deste trabalho ser visto fora de Portugal, no continente europeu, porque aquilo que nós pretendemos nos estúdios com este tipo de programas é precisamente combater uma ideia europocêntrica em que as coisas, os ditames das estéticas vão de cima para baixo. E, portanto, também é uma reflexão acerca de qual é o espírito colaborativo e como é que na Europa nos podemos centrar, posicionar em relação àquilo que não é europeu. Neste caso é África, mas pode ser outra latitude qualquer. Essa é a minha grande expectativa. Não é apenas este programa, não é apenas dar continuidade a Portugal-Moçambique. É combater uma ideia europocêntrica, anacrónica, e que só pode ser combatida não pelas palavras, mas por ações concretas que são muito difíceis de pôr em movimento, porque envolvem muito dinheiro e esforço, e as estruturas muitas vezes têm muito pouca gente para trabalhar nestes projetos, mas são projetos que valem a pena, porque não sendo para criar mudança, os projetos são inúteis, são apenas puro divertissement, e não é isso que nós estamos à procura. E, portanto, eu tenho uma grande expectativa que este projeto não só lance esta ideia e conversa. Aliás, vamos ter uma conferência este ano no Estúdios Vítor Cordon também dedicada a estas questões, lança a conversa, mas também que este trabalho da autoria do Vítor chegue a muitos pontos da Europa para que se possa perceber outras formas, outras abordagens da dança contemporânea atual, que não é algo que tem origem num sítio único, mas que é muito vasta e planetária.
Assim esperamos. O espetáculo está em cena no Teatro Nacional São João de 5 a 8 de outubro. Depois suponho que a circulação se faça a partir daí. Eu posso fazer já as datas. Ok, Será 13 de outubro. Então, a 13 de outubro estará na Casa das Artes Famalicão, de 20 no Teatro Viriato, em Viseu, 27 de outubro no Teatro Aveirense e depois em janeiro de 2024 estará em Lisboa. Não sei se já posso divulgar as datas, se não, Rui, Temos datas mas definidas. estará por Lisboa e, entretanto, Faltou aí o Kinan desculpa. em novembro. É isso, mas em novembro estaremos no Festival Kinani em Maputo, no E centro. também acrescento que em janeiro, eu posso acrescentar, no fim de semana 19 e 20 de janeiro, estará no Teatro Nacional de São Carlos. Muito bem. Queria-vos perguntar do livro que vai ser lançado muito em breve e que tem a ver com esses 20 anos de percurso, penso eu, não é? Podem-nos falar brevemente do que esperar também desse livro? É uma publicação que pontua estes 20 anos de criação artística, em que será composto por ensaios de alguns críticos que têm acompanhado o meu processo, o meu percurso e pensadores. E depois estará dividido também por um olhar dos fotógrafos, terá testemunhos, portanto, e haverá uma cronologia, um livro pensado nestes 4 polos, ou 4 capítulos distintos, e que será partilhado com o público provavelmente no início do próximo ano, porque sentimos que o espetáculo Banto teria que integrar esta publicação, sendo o espetáculo que assinala os 20 anos, portanto não poderíamos nunca ter a publicação finalizada antes da estreia do Banto. Agora que estamos a estrear o Banto, depois encerraremos a publicação e a seu tempo anunciaremos quando é que será o lançamento. Muito bem. Mas o título que alberga a publicação é exatamente o mesmo título que da exposição que esteve patente nos Estúdios Vítor Gordon no início do ano, que é Por uma Felicidade Assim, que é uma deixa de um espetáculo, de um texto de Anton Chekhov, da Nina para com o Trigorin na Gaivota. Muito bem. Conversei com o Vítor Hugo Pontes e Rui Lopes Graça. Agradeço-vos muito terem estado estes minutos a conversar comigo. Foi um gosto. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro.